Olá, tudo bem? Veremos hoje o capítulo de número 19 do livro de Apocalipse. Pois é, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Um dia após o outro e já estamos chegando em Apocalipse 19, tendo começado em Gênesis 1, hein? Já são quase 1189 capítulos, quase 1189 vídeos. Todas as tarefas que você empreende e que você começa, Deus dá graça para você continuar e ir até o fim. Basta que você não desanime e não desista. Então abra aí o seu livro no Apocalipse 19 e faça uma oração, também uma leitura bíblica antes de nos ouvir. Ele viu o céu aberto e ele narrou o que viu. Abra aí e faça essa leitura prévia. Você está no canal de vídeo da Semeadores, do pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Aproveita, inscreva-se aí no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nos ajudando. Sabendo que o propósito deste livro de Apocalipse foi estimular a fidelidade a Cristo Jesus em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa soberanamente a história e certamente está conduzindo ela para uma gloriosa consumação de julgamento e de bênçãos em Cristo Jesus. Veremos nesse capítulo, primeiramente, uma voz, em comemoração ao julgamento da grande meretriz do capítulo 18. Depois, o anúncio das bodas do Cordeiro e o anúncio da bem-aventurança aos que são chamados às bodas. João se encanta e também se admira com o anjo que lhe fala e segue para adorá-lo. Mas é detido pelo anjo, que disse a ele para não fazer tal coisa, mas antes adorar a Deus. Agora imaginem, um apóstolo da envergadura de João, que andou com o Senhor em todo o tempo, quase adorando um anjo, enquanto mais nós, simples mortais. Não queira brincar com essas coisas não, que você você não deve ser melhor que João nunca. Nem eu, não sou melhor, nós somos melhores do que nada. Elias mesmo disse, né? Basta, pai, não sou melhor do que meus pais. Realmente não somos mesmo. Se João caiu nessa tentação, imagina nós. Então, dependendo da visão, nós temos que ter muito temor e reverência a Deus. O anjo não aceitou adoração alguma. Ele se posicionou como um conservo, tanto dele como de todos os irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Sua exortação foi: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Depois ele vê o céu aberto e ele narra o que viu. Sabe o que ele viu? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós estamos continuando as visões celestiais que começaram lá no capítulo 4, no verso 1, e vai até o capítulo 22, o último capítulo, no verso de número 5. As 8 visões que ele viu foram os 7 rolos, os 7 selos do rolo, que nós já vimos, os 7 anjos e as 7 trombetas, que também já vimos, as 7 histórias simbólicas, que também já vimos, nós já vimos as 7 taças da ira de Deus. Nós iremos concluir hoje Babilônia e a igreja, depois a batalha final, o reino dos santos de julgamento final, e em seguida da Nova Jerusalém, a visão celestial. Essas visões, desde o capítulo 4 até o 22, tinham a intenção de advertir e de encorajar as igrejas ao abrir seus olhos para a realeza e a majestade de Deus, para a natureza da guerra espiritual, para o julgamento de Deus sobre o mal e o resultado do conflito. Nós estamos no 5º ciclo, que é o julgamento da Babilônia e a defesa da igreja, que começou no capítulo 17 e termina no capítulo 19, verso 10. Como falamos, estamos vendo esse 5º ciclo. Dos versos 1 ao 10, estaremos vendo o triunfo da noiva pura é contrastado com a destruição da igreja falsa e corrupta, a Babilônia. Observe os aleluias que se repetem nos versos 1, de 3 a 4, nos versos 6. Agora João ouve no céu uma voz, como parecendo de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! E também exclamava: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela vem sobre todo para
sobe, né? Vem, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia. Essa celebração final da vitória de Deus apropriadamente acontece diante da sua presença na companhia das hostes celestiais. Hebreus 12, de 22 a 24. Agora sai do trono uma voz que conclamava: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto os pequenos quanto os grandes. Outra vez, João ouviu algo que parecia uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e trovões, e bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. O simbolismo do casamento expressa intimidade, amor e alegria entre Cristo e o seu povo, consumando assim os compromissos expressos anteriormente nas Escrituras. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino representa os atos justos dos santos. O anjo, então, disse para João escrever, e ele escreve. Ele escreve que: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Observe, então, os contrastes entre a festa abençoada e a terrível festa dos versos 17 e 18, né? E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. João não parece resistir diante do esplendor de um simples anjo e se inclina para adorá-lo. Mas o anjo o impede disso, graças a Deus, né? Ele se declarou como servo, como conservo. Como João era um servo do Senhor também. O anjo explicou que era servo como João e como todos aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. A orientação do João foi para que João adorasse a Deus e que o testemunho de Jesus, verso 10, é o espírito da profecia. O anjo é conservo dos profetas, verso 9. João, no capítulo 22. João tinha o espírito de profecia, no 22, verso 6. Ele recebeu o testemunho que Jesus lhe deu e o apresentou à igreja. O ministério de João se compara mesmo ao ministério dos anjos. O sexto ciclo, a batalha final. Dos versos 11 ao 21 do capítulo 19, veremos esse sexto ciclo. Cristo aparece como guerreiro divino para lutar a batalha final contra os inimigos de Deus que são comandados pela besta e pelo falso profeta. Os atributos santos de Deus contrastam fortemente com os atributos falsos e ímpios da besta. Essa batalha final é a culminância de todas as guerras que Deus lutou em favor do seu povo e consuma o triunfo obtido por Cristo na cruz. Alguns têm interpretado o simbolismo como sendo uma referência à propagação do governo de Cristo pela submissão ao Evangelho. Mas os paralelos com 16, versos 14, 16, 17, versos 14, 20, de 7 a 10, mostram que esta especialmente em vista à batalha final. Nos ciclos posteriores, o conjunto de imagens se concentra progressivamente na segunda vinda e nos seus precursores imediatos. Nesse ciclo, todos os acontecimentos, na realidade, fazem parte da segunda vinda. Mas, como é típico do Apocalipse, eles apresentam em sua completa e total manifestação os princípios de guerra que têm estado em operação durante toda a história da Igreja. No final, Jesus Cristo é revelado de modo absoluto como aquele que sempre foi e sempre será e sempre é. João vê, e dessa vez ele vê o céu aberto. Em contraste com o capítulo 4, em contraste com 4:1, a presença celestial de Deus é agora revelada não apenas a João, o vidente, mas a toda a humanidade. Quando João viu o céu aberto, diante dele, ele viu um cavalo branco e um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro que julga e guerreia com justiça. O aparecimento do guerreiro divino em sua majestade deve significar o fim da batalha e a destruição de todos os seus inimigos. Reparem em suas características particulares. Ele está no céu, num cavalo branco e se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça
Há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual feriria ou ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João então vê outro anjo, um que estava de pé no sol e que clamava em alta voz para todas as aves que voam nos céus: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Isso nos lembra Ezequiel 39, versos 4 e de 17 a 20. Dê uma conferida, esse grande banquete. João ainda vê a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra o Senhor, que está montado no cavalo branco e contra todas as hostes celestiais. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que realizara sinais miraculosos em nome da besta, que ele tinha usado para enganar aqueles que tinham recebido a marca da besta e adoravam a imagem dela. João viu então que tanto a besta quanto o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O inferno é a habitação final dos ímpios. O fogo é muitas vezes associado ao julgamento consumidor. Finalizando o capítulo, nós temos um excelente artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, no final do capítulo 19, que vale a pena dar uma olhada, que fala a respeito do inferno. É um artigo teológico. A Bíblia de Estudo de Genebra você adquire aqui conosco. Então você vai ver nela, aqui eu tenho ela aqui, vou mostrar para vocês, no capítulo 19, o artigo teológico que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Você adquire conosco aqui as cores preto, vinho, azul. Aqui, vamos ver aqui o capítulo 19. O artigo teológico que eu estou falando para vocês. Aqui, o inferno, como ele é. Aí, esse é o artigo teológico. Aqui está o capítulo, né? Aqui. Dá para ver aqui, capítulo 19. Então, você vai ver aí. Faça uma leitura para você ser edificado. O capítulo 19 começa assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de uma grande multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Esse é o verso de número 1 do capítulo 19. E o verso final do capítulo 19, o verso de número 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O capítulo 19 termina com o lançamento da besta e do falso profeta vivos dentro do lago de fogo que arde como com enxofre. Em Mateus 25, 42, Jesus vai anunciar aos que estiverem à sua esquerda que se apartem dele, e os chama de malditos para este mesmo lugar terrível. Mateus 25, 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui serão lançados no lago de fogo, serão lançados aí no lago de fogo o diabo, seus anjos, todos os seus seguidores. O inferno também. O inferno também será lançado no lago de fogo. Amanhã estaremos aqui. Qual é mesmo a segunda morte? Capítulo 20 de Apocalipse, 15 versículos. Amanhã. Já estamos terminando, hein? Graças a Deus.
A parte escrita, não esquece não, jamaisdesista.com.br. Acesse lá. Precisando fazer comentários, acrescentar alguma coisa edificante, pode enviar. Temos ciúme não. A nossa loja onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra, ossemeadores.com.br. Acesse lá que você vai encontrar nossos materiais, livros, apostilas. Programa de rádio, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos, às quartas-feiras, Palavra de Vida, na sua rádio Os Semeadores, radio.ossemeadores.com.br. Deus abençoe a todos, um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã com o capítulo de número 20.